trabalhos. Então, é uma coisa muito boa ter vocês aqui hoje e tá trazendo mais uma vez esse protagonismo da Unicamp dentro de um congresso, agora o Congresso Brasileiro, né, de GO, e eu quis criar essa oportunidade para que a gente pudesse divulgar tudo isso que a gente faz para quem não pode estar lá conosco, tá? São alunos da nossa pós-graduação, são professores daqui, e muitas vezes a gente acaba ficando restrito em espaços específicos da pós-graduação ou outros espaços, e muitos dos nossos alunos ou outras pessoas que convivem com a gente não têm oportunidade de conhecer tudo que é feito aqui dentro do nosso departamento, do programa de pós-graduação, do nosso hospital. Então, essa é mais uma oportunidade da gente estar aqui, em primeiro lugar, né, parabenizando todos vocês que vão estar participando hoje, e eu vou pedir para que a gente faça essas apresentações de uma forma bem informal. Então, eu já estou vendo aqui a Ana Valéria, a doutora Ana Valéria, que é aluna do nosso doutorado, foi aluna aqui, uma aluna excelente, e a orientadora dela, a professora Adriana Pedro. Eu vou começar com vocês, eu vou pedir para vocês falarem do trabalho, contar o prêmio que vocês ganharam, e de uma forma informal trazer essa mensagem para a nossa comunidade que está aqui assistindo essa palestra. Lembrando que esse evento fica gravado, então quem não viu hoje, quiser ver depois, quiser rever, tá? Isso fica disponível no nosso canal do YouTube. Já vou passar a palavra, então, inicialmente, para a professora Adriana e para a Ana Valéria, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na reunião de departamento, ainda mais numa ocasião dessa, falando de trabalhos premiados. O Luiz Brito depois vai falar com detalhes, mas foi um ano em que houveram muitas demandas, muitos envios de trabalhos. Então, só para os alunos terem uma ideia, os números absolutos, depois o Brito fala, mas foram quase 1.000 trabalhos. De quase 1.000 trabalhos, os melhores prêmios ter ficado dentro do departamento de ginecologia, num evento de relevância nacional, mostra o trabalho, o comprometimento, o envolvimento do Departamento de Toxicogenicultura da Unicamp na ginecologia obstetrícia nacional e mundial. Então, Fernanda, como chefe de departamento, a todos os envolvidos na pós-graduação, no comprometimento da pós-graduação, eu acho que é o êxito de todos. E falando especificamente da minha querida aluna, da Ana Valéria Gueldini de Moraes. Ana Valéria, eu tive a grata satisfação de tê-la como residente e agora como pós-graduando no mestrado, que ela foi muito bem, teve os 2 trabalhos publicados, e agora no doutorado, onde ela pôde mostrar toda a sua resiliência, paciência, que a Ana é um pouquinho ansiosa, está sempre à frente, e tudo, Fernando, que a gente teve que passar para fazer um ensaio clínico randomizado neste período da pandemia. Quando nós iniciamos o estudo, veio o lockdown, então as pacientes não podiam vir para o hospital, os ambulatórios foram fechados e os alunos de pós-graduação tirados do hospital. Então, foi aquele período que a angústia era enorme, porque o tempo passava, nós tínhamos um aparelho de radiofrequência incomodato, então a gente tinha um prazo para devolução, então nós tivemos várias questões que lidar com elas, sermos muito fortes para continuar essa pesquisa e não ter desistido no meio do caminho. Então, é um êxito redobrado de um trabalho enorme, que esses são apenas os dados preliminares, já apresentamos no Mundial de Menopausa, há 15 dias atrás, na Europa, e agora no Congresso Brasileiro, coroando um dos prêmios. Então, Ana Valéria está de parabéns, o departamento e também, é claro, a pós-graduação. Então, antes que eu me delongue mais, vou passar a palavra para a Ana Valéria para fazer a exposição do trabalho dela. É um trabalho original, e isso é só o começo, é um banco imenso de dados que dará muitos frutos, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. E, Ana, a palavra é com você agora.
Bom dia a todos e todas. Eu agradeço demais a oportunidade e que alegria nossa poder fazer parte de um time de pesquisadores preocupados em produzir dados com aplicabilidade clínica. E não é à toa que fomos agraciados com tantos prêmios. Eu agradeço demais as palavras da professora Adriana, da professora Fernanda. Aproveito para agradecer demais todos os professores que, de uma forma ou outra, durante a minha graduação, residência e pós-graduação, contribuíram para este momento de imensa felicidade e de tantos prêmios. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se vocês não enxergarem, por favor, me avisem. Todos veem minha tela? Não entrou ainda, Ana. Espera lá. E agora? Ainda não, Ana. Ana, é só para reproduzir o que a gente teve lá na hora, né? É. Pronto, agora entrou, só agora não está no entrou. modo apresentação. E agora sim, agora, professora? Perfeito. Então, tá bom. Como a professora Adriana já disse, este é uma verdadeira honra, foi uma batalha para a gente conseguir conduzir esse ensaio clínico em meio a tantas adversidades, e eu me sinto muito honrada em poder apresentar aqui os dados preliminares deste estudo, que é fruto do meu projeto de pesquisa de doutorado, junto ao Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, que com muita honra aqui eu represento. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse com relação à coleta de dados e à publicação dos dados desses estudos. E é sempre importante lembrar que, dentre todas as consequências do hipoestrogenismo, os sintomas geniturinários são altamente prevalentes, cursando com alterações fisiológicas, anatômicas e funcionais, que só pioram com o passar do tempo e que impactam negativamente a qualidade de vida feminina. E, sem dúvida alguma, a atrofia vulvovaginal é um dos componentes essenciais dessa síndrome, afetando mais de 80% das mulheres pós-menopausa. E apesar da terapia padrão ouro, feita com estrogênio tópico vaginal, ser altamente eficaz para o alívio e tratamento dos sintomas, a adesão das usuárias costuma ser muito pequena, porque não é fácil manter um tratamento praticamente vitalício e que depende da disciplina e do entendimento da paciente. E por conta disso, a adesão à terapia padrão ouro costuma ser muito baixa. Por conta disso, torna-se importante o estudo de novas opções terapêuticas que tenham eficácia clínica comprovada e que independam da autoaplicação da paciente. Dentre essas opções terapêuticas, eu gostaria de destacar o uso dos dispositivos baseados em energia, como, por exemplo, o laser, a radiofrequência, mas para o uso dessa tecnologia ainda temos muito poucos dados de eficácia clínica e, mais ainda, de comparação com o tratamento considerado padrão ouro. Dentre esses equipamentos está a radiofrequência monopolar não ablativa, que através da emissão de ondas eletromagnéticas por corrente de alta frequência, ocasiona um efeito térmico tecidual controlado, induzindo toda essa cascata de reações capaz de promover oxigenação, nutrição, vasodilatação locais e estimular a síntese de colágeno, fibroblasto e elastina. Com o objetivo, então, de avaliar a resposta clínica após a aplicação da radiofrequência monopolar não ablativa no tratamento da atrofia vaginal e comparar com a terapia padrão ouro, que é estrogênio vaginal, e com hidratante vaginal, foram incluídas neste protocolo de estudo mulheres pós-menopausa, com idade entre 30 e 75 anos, sexualmente ativas, atendidas no nosso ambulatório de menopausa do CAISME,
com pelo menos um sintoma moderado ou grave desta síndrome, que foi categorizado como maior ou igual a 4 numa pontuação da escala visual analógica, desde que elas não estivessem em tratamento hormonal sistêmico e sem qualquer tipo de tratamento tópico vaginal. Essas pacientes foram convocadas para serem submetidas a uma dessas 3 intervenções, ou a aplicação da radiofrequência. Seriam 3 sessões, uma vez por semana, com intervalo, né, entre as sessões, de uma vez por semana entre elas, ou a aplicação do estrogênio vaginal, que foi feito em forma de creme de estriol ou estradiol vaginal, dose de ataque de 15 dias, depois manutenção 2 vezes por semana durante 4 meses, ou aplicação de hidratante vaginal 2 vezes por semana durante 4 meses. Então, após a aprovação do estudo pelo nosso Comitê de Ética em Pesquisa da universidade, essas pacientes foram convocadas através do site do nosso hospital universitário, e aquelas que preencheram os critérios de inclusão foram convocadas e randomizadas para um dos 3 braços de intervenção do estudo. Elas foram avaliadas presencialmente na admissão, depois de 2 e depois de 4 meses, através de um questionário multiestruturado, exame físico geral e ginecológico, coleta de material biológico, agendamento das sessões de radiofrequência ou entrega do material para uso vaginal domiciliar. Além disso, elas foram submetidas a ultrassonografia para controle de linha endometrial e dosagem de estradiol sérico. Elas também receberam telefonemas depois de 1 e 3 meses de segmento para checar adesão aos tratamentos domiciliares e efeitos adversos possíveis, além de continuarem em segmento conosco no nosso ambulatório. Os parâmetros avaliados para a questão da saúde vulvovaginal foram escala visual analógico para sintomas vaginais, um questionário chamado Menopause Rating Scale para sintomas vulvovaginais, no subdomínio ressecamento vaginal e no global, que avalia problemas sexuais de bexiga e ressecamento vaginal, índice de saúde vaginal, que eu vou chamar aqui de VHI, e o índice de maturação vaginal. Os resultados que nós obtivemos após análise estatística foram os seguintes. De acordo com as principais variáveis sociodemográficas, fica claro nesta tabela que a amostra estudada era homogênea, sem diferença significativa entre os grupos com relação à idade, tempo de menopausa, idade de início da menopausa, paridade, escolaridade, idade da parceria, comorbidade e uso de medicamentos. Após a avaliação estatística da pontuação obtida no Menopause Rating Scale antes e após os tratamentos, nós observamos que após 2 e 4 meses de segmento, tivemos uma melhora significativa na média da pontuação global do MRS urogenital no grupo da radiofrequência, tanto no subdomínio para problemas vaginais, quanto na pontuação global, que foi superior aos outros 2 grupos. E quando fizemos a análise da interação dos grupos versus o tempo de segmento, comprovamos aquilo que a gente está muito habituado a ver na prática clínica, que com relação a ressecamento vaginal, sempre é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Vejam vocês que houve diferença significativa nos 3 braços do estudo, já com o melhor desempenho, aliás, no grupo da radiofrequência. Já quando avaliamos o MRS global, vemos uma melhora significativa no grupo do estrogênio e da radiofrequência, com melhor desempenho nas participantes que foram submetidas à aplicação da radiofrequência. Quando avaliamos o índice de saúde vaginal antes e após os tratamentos, observamos que após 4 meses de segmento, o pH vaginal diminuiu significativamente no grupo da radiofrequência, que foi uma resposta semelhante ao grupo do estrogênio, sem melhora significativa no grupo do hidratante. E depois de 4 meses de tratamento, a pontuação global, de acordo com este score, apresentou também um aumento significativo de pontos na média do score total no grupo da radiofrequência, que foi semelhante ao grupo do estrogênio, sem melhora significativa no grupo do hidratante.
E quando olhamos para a análise da interação dos grupos versus o tempo de segmento, fica claro a significância estatística tanto para o grupo do estrogênio como para o grupo das pacientes que receberam o tratamento com a radiofrequência não ablativa, principalmente nos quesitos melhora de pH vaginal e melhora na pontuação do score total de saúde vaginal. Como era de se esperar, a análise da citologia hormonal antes e após os tratamentos teve uma melhora significativa nas células superficiais, que são estrogênio dependentes, no grupo do estrogênio, mas também teve uma melhora significativa no grupo da radiofrequência, sem alterações significativas no grupo do hidratante. E aqui nos gráficos da interação dos grupos versus o tempo de segmento, fica claro essa melhora, o aumento nas células superficiais no grupo do estrogênio, que foi superior ao grupo da radiofrequência, mas que também foi significativo, redução das células parabasais nesses dois grupos, e o índice de maturação vaginal, também chamado de índice de Maisels, com uma melhora significativa em ambos os grupos do estrogênio e com melhora semelhante ao grupo da radiofrequência. Quando nós finalizamos os tratamentos e durante o segmento, pedimos para as pacientes atribuírem uma nota de 0 a 10 que foi categorizada em grau de satisfação. E observamos que depois de 30 dias, houve uma maior frequência de mulheres satisfeitas com seu tratamento nos grupos da radiofrequência e do estrogênio, e de insatisfeitas e pouco satisfeitas no grupo do hidratante. Já depois de 4 meses de segmento, observamos uma maior frequência de mulheres muito satisfeitas com o tratamento da radiofrequência. E com relação aos efeitos colaterais, nós não tivemos nenhum efeito colateral no grupo das pacientes submetidas à radiofrequência, ao passo que no grupo das mulheres que usaram estrogênio vaginal, a queixa de desconforto de corrimento vaginal foi mais frequente. Temos ainda muito trabalho futuro, como a professora Adriana já mencionou, é um banco de dados muito ricos, então ainda estamos fazendo análise anatomopatológica da microbiota vaginal, temos um grupo de pacientes jovens com insuficiência ovariana prematura, além dos dados de segmento a longo prazo. E concluímos, então, com os dados preliminares que, após 4 meses de segmento, a eficácia clínica da radiofrequência não ablativa para o tratamento dos sintomas vulvovaginais pós-menopausa foi semelhante à terapia estrogênica vaginal, sem efeitos adversos e com grau de satisfação significativo entre as participantes desse estudo. E, obviamente, pelo N, mais estudos randomizados são necessários com o mesmo protocolo para corroborar esses achados e avaliar a duração dos efeitos terapêuticos e a segurança de aplicações repetidas. Como também a professora Adriana já mencionou, nós tivemos muito êxito na apresentação dos dados sobre o impacto desses tratamentos na função sexual no último Congresso Internacional de Menopausa, que aconteceu em Lisboa, com grande repercussão entre os brasileiros presentes. Nós éramos a 4ª maior delegação do Congresso e até boa repercussão entre os participantes internacionais, professores renomados, foi um sucesso. E recentemente, voltamos do Rio de Janeiro muito felizes com a apresentação da tríade da síndrome geniturinária da menopausa, com este trabalho, né, de atrofia vulvovaginal premiado, mas também tivemos o grande prazer de apresentar os impactos nos sintomas urinários numa segunda aula e a apresentação de pôster sobre os impactos na função sexual, que também foi muito bem sucedido. Eu termino aqui agradecendo a atenção de todos e nós só poderíamos nos alegrar com esses dados perante uma síndrome que afeta tanto a qualidade de vida como a resposta de uma nova opção terapêutica para melhora clínica dessas mulheres. Muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, eu que agradeço, professora Adriana, professora Lúcia, Ana Valéria. Eu já vou passar para o próximo, porque nós temos muitos trabalhos, tá bom? Mas, assim, parabéns. Já vou chamar o professor Brito, que tem mais um trabalho premiado. Por favor, Brito. Bom dia a todos e todas. Vou compartilhar minha tela. Enquanto eu vou colocando aqui, como a Adriana falou, é uma tarefa complicada, a minha, porque já temos 2, 3 anos que eu estou na coordenação dos temas livres do Congresso Brasileiro, e eu acho que foi modo da apresentação, peraí. E aí o que acontece é que
a gente fica numa saia justa, porque normalmente a Unicamp, ela é muito premiada nesses congressos. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Brito, está perfeito agora. Tá. E ano passado, a Unicamp já tem uma tradição, no nosso departamento, de ganhar, de ser premiado em trabalhos do Congresso Paulista, de ginecologia e obstetrícia, e agora no Congresso Brasileiro. Ano passado, na ginecologia, nós tivemos praticamente todos os trabalhos foram da divisão de ginecologia, e o relato de caso foi da divisão de oncologia, e a obstetrícia também. Então, é muito interessante, porque eu já penso assim, meu Deus do céu, vamos lá, quantos vão ser esse ano? E é claro que esse ano teve uma representatividade nacional, que é muito bom para o Congresso, é muito bom para todos se estimularem, mas a qualidade daquilo que a gente faz é muito alta, provavelmente em resposta à exigência que nós temos do nosso programa de ser nota 7, e é muito feliz de ver que cada ano a gente vai melhorando e refinando a qualidade dos trabalhos. Então, eu fico feliz, eu me sinto muito honrado de estar nessa casa, de fazer parte dessa comissão e de estar junto desse grupo de pessoas que buscam fazer ciência numa universidade, na nossa universidade pública, na Unicamp. Bom, eu vou apresentar um trabalho no lugar da minha aluna, Glaucia. Ela, nesse momento, ela está no doutorado Sanduíche Fora, e ela está, inclusive, num curso, num treinamento, que ela pediu mil desculpas, não está para poder participar, mas eu vou apresentar para vocês os dados de 6 meses. Esse ensaio clínico já terminou, ele foi um ensaio de muita dedicação por parte da Glaucia, né? Ele tem dados clínicos e ultrassonográficos, os resultados que a gente vai apresentar são do ensaio clínico. Os dados de 30 dias foram premiados no Congresso Paulista de GO, os dados de 6 meses agora tiveram essa premiação no Congresso Brasileiro de GO, e agora a gente está compilando e finalizando daqui a alguns meses, talvez a gente consiga ter 12 meses, e a pretensão é mandar esse trabalho para a revista americana de GO. A compilação dele foi selecionada para apresentação oral no Congresso da Sociedade Americana de Cirurgiões Ginecológicos ano que vem no Arizona, em apresentação oral com convite para manuscrito. Então, eu acho que vai ser bem legal os dados desse trabalho. O trabalho é sobre frouxidão vaginal. A frouxidão vaginal é um tema que é pouco discutido ainda, né? Ele é um sintoma que a mulher refere, seja em sexualidade, seja em uroginecologia, e tem uma série de definições, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que a queixa de flacidez vaginal excessiva, né? Essa prevalência desse sintoma, seja relatado pela mulher, seja relatado pela parceria dessa mulher ou por ambas as pessoas, ela varia entre estudos, mas, de forma geral, 1/3 das mulheres refere essa queixa. E ela se relaciona muito a uma sensação que a mulher refere na relação sexual, dessa percepção de penetração, de contato com as paredes vaginais do pênis, do brinquedo erótico, ou da manipulação. Isso interfere na qualidade de vida dela e no seu relacionamento com a parceria. É muito associado na literatura a presença de frouxidão em mulheres com história de parto prévio, principalmente parto vaginal. Não se sabe se as modificações no processo do segundo período do parto, associada a modificações genéticas da própria paciente, possam causar um alongamento dessa vagina. Mas, obviamente, isso é só uma discussão. Mas se sabe que, de forma geral, à medida que a paridade aumenta, esses sintomas podem aumentar. E a gente pode examinar essa paciente, uma boa parte das vezes, a gente não vai encontrar absolutamente nenhuma alteração anatômica, contradizendo essa hipótese de que só a parturição geraria um defeito anatômico. Então, o defeito anatômico é o menos encontrado. O que mais a gente encontra é a queixa sem o defeito anatômico, necessariamente, que é o que a gente chama de causa funcional. Então, a gente trata, de forma geral, essa queixa dessa forma. Se a gente encontra uma causa anatômica, a cirurgia pode trazer benefício, mas existe um risco da fibrose pós-cirurgia gerar uma dispareunia, que é a dor durante o intercurso sexual penetrativo. Agora, quando você não encontra uma causa anatômica, o tratamento conservador é o que mais é utilizado. E o tratamento conservador pode variar de tratamento fisioterápico a intervenções que vêm sendo agora investigadas, minimamente invasivas, como a utilização do laser, da radiofrequência e de outros métodos. Então, a ideia foi investigar a radiofrequência, que é um tratamento minimamente invasivo com energia,
tá? E comparar com o treinamento muscular do assoalho pélvico, que é um tratamento fisioterapêutico, em mulheres com essa queixa. Nós fizemos um ensaio clínico prospectivo paralelo randomizado em mulheres acima de 18 anos que diziam ter frouxidão vaginal através de pergunta direta, você tem ou não, e através desse questionário contendo uma pergunta que chama Vaginal Laxity Questionnaire. Esse trabalho foi feito no período pandêmico, então necessitou de muito empenho da equipe no CAISM, aprovado no Comitê de Ética e aprovado no REBEC, que é o Registro de Ensaios Clínicos. Nós fizemos avaliação de base, 30 dias e 6 meses, mas aqui eu vou trazer apenas os resultados que foram apresentados no Congresso, que foram de 6 meses. As mulheres foram selecionadas de forma aleatória, ou seja, elas foram sorteadas através de um sistema de randomização gerada no programa de computador. O grupo radiofrequência, o aparelho usado foi o Wavetronic Megapulse Frax, aonde foi, na aplicação inicial, usado o modo low, 40 milissegundos, e na segunda e terceira aplicação, 60 milissegundos em modo medium, com um eletrodo vaginal fracionado, onde as sessões eram de mais ou menos 10, 15 minutos, com intervalo de 30 dias entre uma e outra, dando um total de 12 semanas de intervenção, e a paciente era orientada a ter 10 dias de abstinência sexual após a aplicação. O grupo fisioterapia, que consistiu essas sessões de treinamento muscular do assoalho pélvico, essas 12 sessões eram individuais, supervisionadas por fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, que já acontecia uma vez por semana, durando 40 a 60 minutos. Quando a paciente não podia retornar por uma questão de logística, de transporte, a pandemia foi muito oscilativa nesse retorno, e a gente sabe que a adesão à fisioterapia é um pouco mais difícil, havia uma forma híbrida de programa domiciliar, com fisioterapeuta disponível para auxílio com videochamada. Então, a gente tinha a certificação de que a mulher teria um smartphone, algum contato, para que a gente pudesse, caso ela não pudesse vir presencialmente, que aquela consulta não fosse perdida, fazendo aí esse programa domiciliar. Isso foi uma estratégia importante, porque na pandemia houve muito prejuízo nesse tipo de trabalho. O endpoint primário foi a indicação de melhora dos sintomas de frouxidão vaginal por meio da resposta global, tá? E os endpoints secundários foram mudanças nos scores dos questionários de função sexual, que é o FSFI, sofrimento gerado pela função sexual, que é o FSDSR, e SIC-SF, que é um questionário de qualidade de vida para mulheres com incontinência, e SIC-VS, que é um questionário de sintomas vaginais, e a escala de Marinoff, que é uma escala para dispareunia. Todos esses questionários, eles já foram validados para a língua portuguesa. Usamos também uma escala chamada Oxford, que é uma que avalia a contração da musculatura do assoalho pélvico, e uma escala que chama quantificação de prolapso de órgãos pélvicos, ou POPQ, que é uma escala que avalia o quanto essa vagina, bexiga e reto se modifica de posição à medida que você executa a manobra de Valsalva. Essa foi a análise estatística, onde a gente principalmente usou o teste de Wilcoxon como variável numérica, o teste de McNemer para variável categórica antes e depois da intervenção nos dois grupos, e a nossa análise foi feita por uma análise de intenção de tratar. Como foram os nossos resultados? De 463 mulheres que passaram no período desse ambulatório, 167 mulheres foram triadas, 87 randomizadas para 42 no grupo radiofrequência e 45 no grupo fisioterapia. As mulheres dos dois grupos eram clinicamente, sociodemograficamente bem parecidas. E quanto às variáveis que poderiam influenciar no desfecho principal, que era a frouxidão, a gente concluiu que nos dois grupos, o tipo de intercurso sexual, a duração da frouxidão vaginal do sintoma, a percepção desse sintoma e o tipo de queixa de frouxidão vaginal, de onde vinha, se era dela, da parceira de ambas, não diferiu de forma estatisticamente significante entre os grupos. Então, os grupos realmente eram parecidos. Os questionários, houve uma melhora de sintoma sexual, de sofrimento derivado da função da sintoma sexual, dos sintomas vaginais de qualidade de vida, tanto no grupo radiofrequência quanto no grupo treinamento muscular do assoalho pélvico, após o início da intervenção. E na escala de Marinoff, tá? Antes e depois de 6 meses. Porém, quando a gente comparou os grupos, e a gente comparou usando essa avaliação da resposta global, que é um desfecho depois da intervenção, a gente não viu diferença entre os grupos. Então, os grupos foram muito parecidos. Na escala de POPQ, a gente viu uma melhora significativa nos pontos azão, azine e AP, que são pontos de parede anterior, no grupo fisioterapia,
e no ponto C, que é a parede apical da vagina no grupo radiofrequência. Em relação à força da musculatura, a gente teve melhora nos dois grupos, sem a princípio ter uma grande diferença entre eles. Esses são os mesmos resultados de forma numérica apresentados, que eu já apresentei, mas o que eu acho mais interessante é a gente verificar principalmente essa escala de função sexual, de sofrimento gerado pela função sexual. Quanto menor o score, menor o sofrimento. Então, vocês vejam que nos dois grupos a gente teve uma diminuição, tanto no grupo físico quanto no grupo radiofrequência. Então, realmente houve uma melhora, a princípio, dessa qualidade de vida, como a gente também verifica aqui, né, a diminuição do sofrimento. Dessa forma, a gente concluiu que os dois grupos melhoraram os sintomas sexuais, vaginais e urinários, 6 meses após a intervenção, e apesar do grupo fisioterapia ter apresentado maiores ganhos na força do músculo assoalho pélvico e na POP-Q, os grupos não diferiram quanto à avaliação da resposta global após 6 meses de intervenção. Era isso, pessoal, eu agradeço, fico à disposição. Muito obrigada, Brito. Como você já é o orientador e já apresentou, eu já vou passar para o próximo, tá bom? Porque nós temos aqui, o tempo voa, né? E professor falando é um perigo, né? Então, eu já vou passar para a Fabiana. Parabéns, viu, Brito? Parabéns, Fabiana. Obrigada de estar aqui com a gente. E, por favor, a palavra é sua. Não sei se a professora Cássia, eu vi que o doutor Barramondes está aqui também. Se querem falar alguma coisa, por favor, os seus orientadores. Esse é um trabalho lá do Semicamp, né, do Ambulatório de Planejamento Familiar. O doutor Luiz pode falar um pouquinho mais depois, mas é um trabalho em conjunto com a faculdade de Gurupi, da Fabiana. Então, isso mostra a importância aí da gente fazer uns trabalhos em conjuntos, multicêntricos, né? E é a tese de doutorado da Fabiana, que foi muito bem, né, Fabiana? Acho que o doutor Luiz talvez queira dizer alguma coisa. Por favor, professor. Não, eu acho que a Cássia já falou. Este é um estudo, parte do doutorado da Fabiana. Nós queríamos comparar 3 modelos de DIU em adolescentes. Tivemos a felicidade que 82% eram nuligestas, então dá um pouco mais de poder. Apesar disso, o artigo foi rejeitado por Human Reproduction e agora estamos melhorando para mandar a outra revista. Muito obrigado. Obrigada, professor. Fabiana, palavra sua agora. Tá, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, que eu já fiz tanta coisa hoje, por isso que eu já estou até mudando o horário. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Confiram, por favor, se está compartilhando. Não está querendo compartilhar. Está aparecendo para vocês? Está entrando. Entrou, não está no modo de apresentação ainda. Ok. Está no modo apresentação? Perfeito. Ok. Então, assim, como o doutor Luiz e a doutora Cássia já adiantaram, essa é a primeira fase do meu trabalho de doutorado. Na verdade, a gente está fazendo um segmento dessas pacientes, que eu vou... o nosso projeto é fazer o segmento de 1 ano dessas pacientes, para a gente poder ver o desfecho de adaptação das pacientes no ano do DIU. Então, nessa primeira etapa do trabalho que foi apresentado, que é o nosso primeiro artigo escrito, que até o doutor Luiz já adiantou que ele foi rejeitado já por 2 revistas, mas eu espero que a gente consiga estar publicando rápido. Nós temos o momento da inserção do DIU. Então, a gente avaliou dor e facilidade de inserção de 3 dispositivos intrauterinos em adolescentes, fizemos um estudo randomizado. Em relação ao conflito de interesse, só o doutor Luiz Barramontes que tem conflito de interesse, mas eu não interferiu no trabalho, nosso trabalho ele não foi financiado por nenhum laboratório, é um trabalho que foi patrocinado pela FAPESP. E vale ressaltar de início que, no mundo, 83,7% das gestações em adolescentes não são planejadas. Nos Estados Unidos, cerca de 75%. E isso ocorre muito porque vários métodos de eficácia menor, ou mistura de métodos, ou até mesmo a dificuldade desse grupo de paciente em utilizar adequadamente esses métodos podem influenciar nessa alta taxa de gestação.
E nesse cenário, como uma excelente opção para as adolescentes, justamente porque não depende da ação direta delas para sua eficácia e tem baixa chance de contraindicação e baixo risco de efeitos adversos. E só que, apesar de toda essa facilidade, os DIUs ainda são muito subutilizados, exatamente por um preconceito em relação à dificuldade na colocação do DIU, nesse grupo específico, e muito pela dor. Então, no nosso estudo, nós utilizamos 3 tipos de DIU. O DIU de cobre, que é o TCU 380A, que é o mais utilizado no mundo, e no Brasil é o DIU disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, e 2 DIUs hormonais que são disponíveis no Brasil, o Carlena e o Mirena. E esses 3 DIUs, o que eles têm muito de diferença em relação à inserção? O tamanho do tubo insertor. Então, o Carlena, que é o 19,5 de levonorgestrel, ele tem um tubo insersor menor, de 3,8 milímetros, seguido pelo de cobre, que é 4,4, e pelo Mirena, o tubo insersor que a gente utilizou, de 4,8 milímetros. Então, o que a gente queria observar? Se esse tamanho de tubo insersor, se eu tenho diferença na inserção dos 3 tipos de DIU. Então, a gente quis avaliar a dor e facilidade da inserção no grupo específico de adolescentes, pacientes abaixo de 19 anos. O estudo, como já foi adiantado, ele foi realizado em 2 centros, a Universidade de Gurupi, que é a qual eu sou professora, a qual eu participo, e a Unicamp, onde eu faço meu doutorado. Então, para isso, esse estudo ele foi registrado em 2 centros, em 2 comitês de ética, e ele está registrado no REBEC. E como que foi realizado o estudo propriamente dito? Então, é um estudo randomizado, parcialmente cego. Por que parcialmente cego? A paciente ela não sabia qual DIU seria inserido até o momento de terminar a inserção e terminar todo o questionário. Só nesse momento que ela sabia qual era inserido. E o profissional que estava inserindo o DIU, obviamente, a hora que ele abriu o envelope, ele ia ver o tamanho, os DIUs são diferentes entre si, então, nesse momento, ele sabia qual era. A randomização foi feita em bloco de 6, 1 para 1 para 1, por um outro profissional, então, os DIUs eram todos lacrados em envelopes, eu só sabia no momento que eu abria o envelope qual DIU seria alocado. A gente começou com 356 pacientes que foram alocadas para participar, porém 14 foram excluídas porque tinham alto fluxo menstrual e 24 foram excluídas porque elas se recusavam à randomização. Então, nós tivemos no final 318 adolescentes, sendo 106 em cada subgrupos. A paciente era orientada sobre como seria colocado o DIU, passo a passo. Nesse momento era feito um questionário, onde avaliava dados sociodemográficos, anticoncepção prévia que a paciente utilizava, o padrão menstrual, se tinha dismenorreia, quantidade de fluxo. E, a seguir, após toda a explicação sobre a inserção do DIU, o DIU era inserido por um profissional devidamente treinado. E, nesse momento, a gente avaliava de forma subjetiva a facilidade de inserir o DIU e suas complicações, sendo classificado em fácil inserção, difícil inserção, porém sem uso de dilatadores, difícil inserção com uso de dilatador e complicações como reflexo vagal, perfuração. Nós não tivemos nenhum caso de perfuração diagnosticado ali no momento. E a hora que terminava o procedimento, imediatamente antes da paciente levantar da maca, ela fazia uma avaliação de dor por uma escala visual analógica, sendo 0 a ausência de dor e 10 a dor máxima. E o que nós encontramos? Primeiro, os nossos 3 grupos, por ter sido randomizado, foram grupos semelhantes, uma média de idade de 17,9, e nós chamamos bem atenção em relação à paridade, que mais de 80% das nossas participantes, elas eram nuligestas. Isso trouxe um poder maior para o nosso trabalho. As outras variáveis foi bem semelhante entre todos os grupos, não teve diferença estatística entre os grupos.
Quando a gente analisou a facilidade de inserção do DIU, a grande maioria foi fácil, independente do tipo de DIU que foi utilizado, e a gente teve diferença significativa, que já era esperado, sendo mais fácil o DIU com menor tubo insersor, que foi o DIU com 19,5 miligramas de levonorgestrel, Kailena, nome comercial. E o que a gente teve mais dificuldade foi o que tinha o tubo insersor maior, que o hormonal, que é o Mirena, com 52 miligramas de levonorgestrel. Inclusive, foi o único que teve falha de inserção. A única paciente que teve falha foi justamente do Mirena. E nós tivemos também mais complicações como reflexo vagal. Então, isso estatisticamente significante. E a dor também foi maior, utilizando o 52 de levonorgestrel, e menor utilizando o DIU com menor tubo insersor, 19,5. Isso tanto para as pacientes que tinham paridade, quanto para as pacientes nulíparas. Então, o resultado se repetiu até mesmo porque a maior parte da nossa amostra era de nulíparas. Em relação à característica do paciente que tornou mais fácil a sua inserção, nós vimos diferença estatística naquelas pacientes que tinham IMC maior e nas pacientes que tinham parceiro fixo. Foi os 2 dados que a gente conseguiu de relevância. E um dado interessante é que não teve diferença significativa quanto à paridade da paciente. Então, as pacientes ter filho ou não, mesmo sendo parto normal, não tornou mais fácil a inserção do DIU. E nem o fato dela estar ou não menstruada também não teve diferença significativa quanto à facilidade de inserção. Em relação à característica da paciente, a gente observou ainda que o útero retrovertido, ele foi mais difícil de inserir o DIU do que o útero em antiverso flexão ou médio vertido. Em relação ao tipo de DIU, foi significativo que o DIU com menor tubo insersor foi mais fácil de inserir quando eu comparava ao DIU Mirena. Tá? Não teve diferença estatística eu comparando o DIU de levonorgestrel com o DIU de cobre. Tá? Em relação à dor, a gente observou que a que tem o maior tubo insersor, ele teve uma escala de dor significativamente maior. E eu tive mais pacientes com dor severa quando foi inserido com maior tubo de insersor. E maior porcentagem de pacientes com ausência de dor ou com dor menos expressiva quando eu utilizava o tubo insersor menor. Então, de forma geral, a gente concluiu que os 3 tipos de DIU são de fácil inserção, e só que quanto menor o tubo insersor, que aqui foi representado pelo 19,5 miligramas de levonorgestrel, Kailena, mais fácil e menos doloroso para poder ser inserido. É isso aí, gente. O meu trabalho. Obrigada. Parabéns, Fabiana, parabéns aos seus orientadores, excelente trabalho. Nossa, assim, tudo, a gente só fica muito feliz de ver tanto trabalho com tanta qualidade apresentada aqui. Como ainda temos mais 3, eu já vou passar a palavra para o professor Rodolfo, e depois, sobrando um tempo, a gente conversa um pouco sobre tudo isso, tá bom? Rodolfo, agora a palavra é toda sua, né? Tá certo? Muito obrigado, professora Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nessa celebração, né? Nesse momento de celebração, que, na verdade, coroa o trabalho da gente ao longo de todos esses tempos. Eu apresentei alguns trabalhos no Congresso e a gente teve a felicidade de ser agraciado com 3 prêmios. Os prêmios foram derivados dos estudos que a gente enviou
a partir do estudo P5, foi um ensaio clínico randomizado, que trabalhou com a prevenção da prematuridade. Nosso objetivo é identificar estratégias para a redução da prematuridade. A gente sabe que a prematuridade hoje é um dos grandes problemas do obstetra. Depois da mortalidade materna, a prematuridade é o problema a ser enfrentado. A gente tem a principal causa de mortalidade neonatal, e muito desse problema pode ser resolvido ou melhorado com uma intervenção adequada do obstetra. E a gente está procurando, então, estratégias mais oportunas e adequadas para a redução da mortalidade neonatal a partir da redução da prematuridade. A gente tem o Brasil é o 9º país em números de prematuros no mundo, assim, é algo que a gente precisa contar com estratégias e uma ação institucional e nacional de uma maneira mais ampla. E, de fato, a gente participou de uma chamada em 2014 que nos ofereceu um financiamento de pesquisa para desenvolvimento desse ensaio clínico. Dos focos, o foco principal foi a identificação de um grupo de mulheres que tinha alto risco para a prematuridade. Esse grupo de mulheres são aquelas mulheres com um encurtamento do colo. Todas as alterações clínicas durante a gestação que podem levar ao trabalho de parto pré-termo, elas vão modificar as membranas deciduais, as membranas e o componente córeo decidual, que vai aumentar a produção de prostaglandina, levando à modificação da matriz de colágeno do colo uterino e levar a contrações uterinas. Então, o colo uterino é uma via final de todas as alterações que ocorrem ao longo da gestação que podem levar a parto pré-termo. Então, a gente identificando as mulheres com o encurtamento de colo, a gente já sabe já consegue identificar e limitar um grupo de pessoas com alto risco de desenvolvimento de parto prematuro. Existe uma relação, então, inversamente estatisticamente significativa entre o comprimento cervical no segundo trimestre da gestação e o risco de parto pré-termo. E essa identificação é feita através de um ultrassom transvaginal. A porção supravaginal do colo, que é a porção que fica adoecida, é a porção que se mostra encurtada. A porção vaginal, ela é a última a modificar e, portanto, não é um bom preditor. A avaliação clínica não é uma boa preditor. Então, por isso, a ultrassonografia tem sido muito utilizada para a identificação dessas mulheres com esse risco de parto pré-termo. Esse estudo foi instituído dentro do contexto da Rede Brasileira de Estudos de Perinatologia, a quem eu faço meus agradecimentos por poder participar. Então, esses 3 prêmios que a gente ganhou não são os prêmios de um estudo único, de minha autoria ou de autoria de poucos. É um estudo que representa esse esforço de nos organizarmos em uma rede de estudos. Foi só a partir dessa organização, dessa rede de estudos, que aqui está representada por grande parte das pessoas que participaram do estudo P5, que foi possível a gente trazer alguns desses resultados até aqui. E essa rede essa estrutura de rede começa, então, com a organização da Rede Brasileira de Estudos Perinatais, pelo professor José Guilherme Secati, que a quem eu agradeço imensamente. E a possibilidade de estar aqui, de participar e de ter construído tudo isso. E mais do que isso, agradeço muito a participação e o envolvimento de toda a equipe do CAISM e dos outros centros que participaram. Vocês vão ver que os prêmios eles têm exatamente esse componente, multi-institucional. O estudo foi, então, implementado em
18 centros de terciários no Brasil, entre os anos de 2015 e 2019. Foi um ensaio clínico em que a gente identificou as mulheres com colo encurtado no ultrassom entre 18 e 22 semanas, aquelas que tinham um colo menor ou igual a 30 milímetros eram randomizadas para uso de progesterona ou de progesterona com um pessário. O pessário é um dispositivo de silicone que se amolda ao colo uterino, promovendo uma oclusão do colo e uma mudança da relação entre o ângulo do corpo, uma mudança do ângulo da relação corpo e colo uterino, diminuindo, então, modificando as forças que vão atuar na parte interna do colo. Nesse sentido, o grupo de tratamento era composto por uma intervenção bioquímica, que era a progesterona, mais uma intervenção mecânica versus uma intervenção bioquímica. Esse estudo, os resultados principais do ensaio clínico foram publicados esse ano no Green Journal e mostraram que, embora a gente não tenha observado uma modificação no desfecho neonatal composto até 10 semanas depois da data do parto, o que a gente observou foi uma redução da prematuridade espontânea com o uso do pessário e progesterona, tanto para abaixo de 34 semanas, tanto a prematuridade espontânea quanto a prematuridade geral abaixo de 34 semanas. Essa é a curva de sobrevida, considerando, então, a prematuridade, a idade gestacional ao nascimento, e a gente percebe que há uma diferença do grupo de pessário e progesterona versus o grupo de progesterona até a prematuridade, aquela prematuridade que é mais grave, que é aquela até 34 semanas. Com isso, a gente identifica um grupo, uma análise de subgrupo, um grupo de melhor efeito dessa intervenção, que é o grupo de gestações de mulheres com gestações únicas, com colo abaixo de 25 milímetros e nulíparas, que tiveram a melhor resposta. Nesse grupo, a gente teve um desfecho, até no desfecho neonatal principal, que era um composto de patologias neonatais que poderiam acometer esses recém-nascidos, além de a redução da prematuridade abaixo de 37 e 34 semanas. Então, baseado nesse estudo, a gente começou a fazer algumas análises secundárias desses bancos de dados. Esse banco de dados tem quase 10 mil pacientes rastreadas para colo e com risco de prematuridade. A primeira análise que recebeu o prêmio no Congresso foi uma análise sobre o uso da progesterona, né? Se a progesterona isolada ela poderia ser benéfica para para a redução da prematuridade nas mulheres com história de parto pré-termo espontâneo anterior. Vejam que essa análise foi feita em conjunto naquilo que a gente tem chamado de uma rede permanente de estudos em prematuridade, que é a junção de grande parte desses grupos que participaram do estudo P5. O objetivo foi avaliar o risco de parto pré-termo menor que 34 semanas, que a gente considera um ponto de corte importante para os estudos de prematuridade, e gestante com história de parto pré-termo espontâneo e colo entre 25 e 30 milímetros, ou seja, colo longo. A literatura aponta o colo de 25 milímetros como um ponto de corte para iniciar intervenções, como o ponto abaixo de 25 milímetros, eu tenho um risco aumentado de parto pré-termo. Que utilizaram progesterona versus gestantes sem tratamento. Então, foi uma análise secundária do estudo, em que a gente pegou um grupo de mulheres que tiveram tratamento e outro de mulheres que não tiveram tratamento nessa faixa de colo com história de prematuridade. Há uma discussão na literatura se a história de prematuridade ainda é considerada ela é considerada um fator de risco importante, mas se tem a progesterona tem um efeito na redução da prematuridade nesse grupo de mulheres com esse tipo de risco. O que a gente fez, então, foi selecionar essas mulheres que tinham entre 25 e 30 milímetros de colo, medidos entre 18 e 22 semanas, e para a gente avaliar o risco de parto pré-termo nesse grupo de pacientes com história de prematuridade. O que a gente observou é que, embora essa curva mostre uma diferença visual, não há uma diferença
estatisticamente significante entre as mulheres que usaram progesterona e as mulheres que não usaram progesterona, e que ambos os grupos tinham história de prematuridade numa gestação anterior. Em outras palavras, não há as mulheres com história de prematuridade e colo acima de 25 milímetros não têm benefício para a redução da prematuridade com o uso de progesterona. Isso está condizente com uma revisão, uma meta-análise de pacientes individuais que foi publicada recentemente, que mostra que a progesterona não reduz o parto pré-termo em mulheres apenas com antecedentes de prematuridade em gestação anterior, mas sim naquelas que têm colo encurtado. Então, nesse sentido, aponta para a necessidade de a gente olhar melhor para essas mulheres, que parece que a progesterona ela tem um efeito muito bom na redução da prematuridade, mas nas mulheres com encurtamento de colo, não necessariamente naquelas que não têm encurtamento de colo. Esse estudo recebeu uma menção honrosa e ficou em 5º lugar no Congresso. Além disso, a gente olhou para essas condições. Então, diante dessa situação de identificação de colo abaixo de 25 milímetros e tratamento para redução da prematuridade, a gente foi buscar se isso, do ponto de vista populacional, tem benefício de fazermos um rastreio populacional dessas mulheres com colo abaixo de 25 e tratar com progesterona para a redução da prematuridade. Esse estudo foi encabeçado pela minha ex-aluna de doutorado, a Thaís Silva, que ela é médica assistente no CISAM, em Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Também teve a participação do meu colega, meu amigo Anderson, e sob minha orientação. O que a gente fez foi uma análise econômica do custo de implementação de um programa de rastreio do colo do útero para redução do parto pré-termo, espontâneo, abaixo de 34 semanas, em gestações únicas, sob um horizonte temporal de curto prazo, ou seja, eu avaliei os custos até 10 semanas após o parto. Eu não estou considerando custos a longo prazo dessas crianças nascidas prematuramente. O que a gente avaliou, então, foi se rastrear com ultrassom e tratar com progesterona tem benefício do ponto de vista de custo para o sistema de saúde. E a gente utilizou o que tem na literatura de mais adequado para tratamento com a progesterona, que é o uso da progesterona de 200 miligramas dia por via vaginal. A gente também utilizou dados de literatura sobre o número necessário para tratar da progesterona. A gente sabe que, por dados de literatura e estudos de outros autores, que para a gente reduzir um parto prematuro espontâneo abaixo de 34 semanas, a gente precisa tratar 18 pacientes com colo abaixo de 25 milímetros. O custo para cada parto pré-termo abaixo de 34 semanas foi estimado a partir do valor médio de gastos de nascimentos que a gente observou no estudo P5, dos gastos dos partos prematuros espontâneos abaixo de 34 semanas, identificados no P5, sob a perspectiva do SUS, que é, muitas vezes, deficitário no pagamento do custo real de tratamento. O horizonte temporal foram as 10 primeiras semanas após a data provável do parto. A gente identificou os custos de cada intervenção a partir de fontes oficiais de custeio do sistema de saúde. Então, nosso horizonte, nosso contexto era o Sistema Único de Saúde. Retirando da amostra as mulheres gemelares, aquelas que tinham algum outro fator predisponente para o parto pré-termo, a gente analisou 7.844 mulheres com incidência de colo abaixo de 25 milímetros de 6%, ou seja, 523 mulheres. A gente teve nessa amostra 34 recém-nascidos que nasceram pré-termo, 28 foram consideradas como não saudáveis, que tiveram alguma complicação durante o nascimento ou após o nascimento, 3 dos quais foram a óbito. O maior responsável pelo custo final do nascimento prematuro foi, como a gente já imaginava, o tempo de internação
em UTI. Com isso, a gente observou, a gente identificou os custos individuais de cada uma das intervenções. Dos 41 nascimentos abaixo de 34 semanas, a gente teve 5 óbitos fetais, 2 óbitos neonatais, 28 recém-nascidos não saudáveis e 3 óbitos neonatais, como havia dito. 47% usaram surfactante, 41% neuroprotetor e 11,2% tiveram convulsão depois do nascimento. Bom, diante disso, a gente avaliando, fizemos os custos unitários e os custos por gestante, chegando a um custo total de rastreamento e uso da progesterona de 383 mil nessa amostra e um custo de tratamento do parto prematuro nessa amostra de 446 mil, tendo uma diferença de 62 mil reais para favorecendo, então, o rastreamento e tratamento com progesterona. A gente não está considerando nessa discussão os custos de implementação de um sistema de rastreamento, implementação do ultrassom. Não, a gente está considerando, uma vez o ultrassom, a capacidade de rastrear instalada, qual é a intervenção. Então, a gente mostra aqui que a intervenção é benéfica nesse sentido, só que, além disso, além de a gente estar usando dados do SUS que são deficitários para alguns tratamentos, a gente também não está considerando custos a longo prazo, que para as crianças nascidas prematuras são altos. Nesse sentido, a gente considera que há uma interessante, uma positiva relação custo-benefício na implementação de um rastreio universal para a medida do colo, para a prevenção do parto pré-termo no Brasil. Não foram mensuradas as consequências a longo prazo, nem o ganho de qualidade de vida da família, da criança da sua família, que são importantes medidas para serem consideradas nos estudos posteriores. A gente considera que a técnica de medida de colo é simples, o treinamento é relativamente simples para o ultrassonografista, e a otimização dos custos no rastreamento deve considerar o maquinário rastreio oportuno, que é, uma vez tendo o ultrassom e o ultrassonografista disponível, o rastreamento deve ser feito no momento do ultrassom de segundo trimestre, entre 18 e 23, 24 semanas. Esse estudo recebeu o segundo lugar na categoria estudo original em obstetrícia no congresso, no último congresso, então. E, por fim, ainda que a gente trate as mulheres com pessário e progesterona, ou mesmo só com progesterona, parte delas vai nascer prematura, vai ter um parto prematuro, apesar do tratamento. O que a gente procurou, então, analisar foi como identificar esses grupos de mulheres com maior risco de parto pré-termo, apesar do tratamento instituído. Então, esse é um estudo que envolve também pessoas de várias áreas e várias instituições, como Unifesp, temos o MEAC e Unicamp, que são pessoas que participaram também do estudo P5. O objetivo foi identificar os fatores relacionados com parto pré-termo abaixo de 34 semanas em pacientes com colo curto, um colo abaixo de 30 milímetros, na ocasião do ultrassom morfológico de segundo trimestre. Para isso, o objetivo era utilizar os fatores selecionados como uma nova estratégia de rastreamento de prematuridade em gestantes com esse perfil de colo, de avaliação de colo. Foi uma análise pós-hoc do estudo P5, que foi um estudo multicêntrico randomizado, como eu disse para vocês. O que a gente fez? A gente pegou as variáveis preditoras para parto pré-termo, que a gente tinha na coleta antes da medida do colo, ou até a medida do colo, e fez uma regressão logística com o objetivo de tentar identificar grupos a partir da identificação desses fatores de risco. Foram avaliadas 31 variáveis preditoras, incluindo variáveis demográficas, obstétricas, além do ultrassom do colo. Com isso, a gente fez uma análise por curva ROC, que analisou a área sob a curva, com análise de sensibilidade e especificidade, valores preditivos positivos e negativos, e a fixação de 10% e 20% de falsos positivos para melhor acurácia. A partir da realização da regressão logística, a gente
aplicou isso um alvo para 34 semanas e 28 semanas para identificação das populações. O que a gente encontrou foi que, condizente, a cor branca, antecedente parto pré-termo, menor que 37 semanas, a medida do colo mais precoce nesse intervalo, nessa janela que a gente considerou, nessa janela de 18 a 24 semanas, e o comprimento do colo entre 5 e 14 milímetros, estiveram associados a um risco importante de parto pré-termo, mesmo com o tratamento instituído. A ausência de curetagem anterior, uma gestação única e um comprimento cervical em curva mais longo estiveram associados a um sucesso no tratamento e redução da prematuridade. Com isso, a gente identificou, utilizando essas características clínicas, a gente aplicou isso na nossa base de dados, aplicaram essas características para tentar identificar os grupos e conseguir identificar aquelas mulheres que vão ter parto prematuro ou não. Não identificamos com relação importante entre as variáveis, e a gente identificou, com essa estratégia, utilizando colo, mais variáveis sociais, sociodemográficas, mais variáveis clínicas, uma estratégia que conseguiu identificar mulheres que vão nascer prematuras com uma acurácia de 97%. Quando a gente considera o nosso alvo 34 semanas, a gente considera a aplicação disso na vida, no grupo de teste, no banco de dados de teste, chegou a uma acurácia de cerca de 70%, quando a gente considera um parto abaixo de 28 semanas, 76%. Isso quer dizer que quando a gente tem, no grupo que usou pressar e progesterona, a gente conseguiu identificar, ter uma sensibilidade de 93% para identificar aquelas mulheres que iriam ter parto pré-termo, mesmo apesar do tratamento, com um falso positivo real de 11%. No grupo de progesterona, um falso positivo real de 17%, uma sensibilidade menor. E quando a gente considera todas as gestantes do grupo, a gente identifica uma sensibilidade de 78%, com um valor preditivo negativo de 97%, e a identificação de falso positivo real em 14%. Isso quer dizer que quando a gente considera variáveis sociodemográficas, clínicas e a medida do colo, a gente melhora sobremaneira a estratégia de identificação das mulheres com risco de prematuridade, mesmo apesar do tratamento instituído. Então, cor pele branca, prematuridade prévia, identificação mais precoce de um colo encurtado e um colo mesmo abaixo de 15 milímetros são fatores mais importantes na relação na identificação desse grupo de maior risco. A ausência de curetagem prévia, gestação única e colo acima de 21 milímetros pode ser fator de proteção, ou seja, de melhor de prognóstico do tratamento. Isso quer dizer que essa estratégia de regressão conseguiu ter uma taxa de detecção de 65% dos prematuros, mesmo tratados para prevenção, com uma taxa de falso positivo de 5%, e de 80% dos prematuros com uma taxa de falso positivo de 14%. Se a gente considerar só o colo do útero como medida de predição, a gente tem uma sensibilidade de 35%, ou seja, a gente consegue aumentar sobremaneira a estratégia de identificação de grupo. E o que isso aponta? Per se, isso não tem muito valor, mas isso deve compor uma nova estratégia múltipla de identificação das mulheres com risco de prematuridade, inclusive que vão se beneficiar ou não de um tratamento, seja ele progesterona, seja ele pessar e progesterona, utilizando, então, variáveis demográficas, antecedentes obstétricos, além do ultrassom transvaginal. Esse estudo ficou, então, em primeiro lugar na categoria estudo original em obstetrícia, no 60º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia. Como disse, não é uma conquista minha, do meu grupo, dos meus alunos, é uma conquista do departamento, de todo mundo que começou essa história, e mais do que isso, aqui representa o Marcelo, que foi o primeiro autor de 2 dos estudos, que ele eu co-orientei o doutorado dele na Unifesp com esse estudo, a Thaís, que
uma ex-aluna de doutorado, que ela é originária do CISAM, que é de Pernambuco, e a Unicamp. Então, a gente tem aqui representado uma diversidade de instituições e de olhares para a prematuridade. Eu acho que só com isso a gente vai conseguir resolver ou minimizar esse problema da prematuridade. Acho que é isso. Muito obrigado, professora Fernanda. Eu que agradeço, né, porque os alunos que estão aqui ainda conseguiram uma palhinha de uma aula de prematuridade excelente, com várias abordagens, né, Rodolfo? Então, assim, achei que foi excelente, foram vários trabalhos, fruto de um estudo muito grande, que, como você colocou, é fruto de um trabalho imenso. Eu queria te parabenizar por capitanear esse processo todo e conseguir tantos resultados tão satisfatórios e tão importantes, né, para a saúde, né, perinatal no Brasil. E trazer esse engajamento mesmo de tantos lugares, tudo isso, eu só tenho a parabenizar você e todo o grupo por tudo isso. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, se eles querem fazer algum comentário, vou até abrir para a plateia. Se algum dos professores quiser falar, a gente tem uns minutinhos aqui a mais. E agradecer a presença, estou vendo muitos alunos aqui hoje, tá? Espero que assim permaneça, que vocês venham sempre nas reuniões do departamento. Se alguém quiser falar, ok, mas eu já queria convidar para a próxima reunião do departamento. Vou pedir se o Caio, por favor, pode colocar aqui para a gente. A semana que vem, a gente também tem uma reunião mais, assim, acadêmica, bem didática. Você pode colocar para a gente, Caio, o convite da próxima reunião? Mas, se ele não puder, vai ser sobre gestação molar. Sim, professor. Tá, obrigada, tá certo. Vai ser gestação molar. A professora Daniela Ayala, da ginecologia, ela vai ser a moderadora, e a gente vai ter aqui o professor Braga, da UFRJ também, que é o presidente da Comissão Nacional Especializada de Gestação Molar, que vai estar conosco aqui. Então, mais uma reunião acadêmica que traz assuntos que são importantes para todos, né, para graduação, para residência, para nós, professores, que não trabalhamos, não conseguimos, né, trabalhar com todos os temas, nós temos nossas áreas específicas. Então, o professor Antônio Rodrigues Braga Neto, da UFRJ, e a professora Daniela Ayala, daqui, vão estar falando para nós sobre doença trofoblástica gestacional. Espero ver esse quórum enorme aqui e cheio de alunos de graduação aproveitando esse momento. Não sei se alguém quer falar, mas eu queria, mais uma vez, agradecer a cada um dos professores e dos alunos que participaram desse trabalho, de todas as equipes, e como o Dr. Rodolfo bem colocou, não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de um grupo, é um local que possibilita esse aprendizado, o nosso programa de pós-graduação que possibilita muitas coisas, o nosso departamento que capitaneia tudo isso, né, entre professores, alunos de vários níveis, e para que tudo isso seja possível. Então, queria agradecer professor Rodolfo, professora Cássia, professora Adriana, professor Barramondes, professor Brito, a Ana Valéria e a Fabiana, que apresentaram muito bem seus trabalhos, já estão ensaiadas para as defesas do doutorado, né? Porque quando a gente vai apresentando, vai se apropriando das coisas, tudo vai ficando mais fácil. Então, queria só agradecer a todos vocês e, mais uma vez, parabenizar todas as equipes e órgãos envolvidos em tudo isso. Professor Luiz, quer falar alguma coisa? Estou vendo o senhor aí. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei muito contento de ouvir a todo mundo. Rodolfo, fiquei muito orgulhoso. Muito obrigado. O orgulho é meu poder participar e fazer tê-lo como um dos meus mentores. Não, eu já não sou mentor de ninguém. Muito obrigado a vocês.
Gente, muito obrigada. Então, até quinta-feira que vem, tá certo? Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.